E eu gostaria de, neste momento, para nós introduzirmos a nossa ministração nessa noite, fazermos uma reflexão introdutória no Salmo 128, que é o Salmo da Família, e eu vou ler aos irmãos. Salmo 128 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da sua casa, os teus filhos como broto de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Nós estamos felizes com a oportunidade que Deus nos dá hoje, e nessa oportunidade nós queremos falar sobre um assunto que ele é muito importante para nós, que é a família, a internet e as nossas conexões. Sabemos que o privilégio de estarmos aqui unidos em conexão, ele é fruto da internet, é fruto da tecnologia, que nos propicia, apesar de todas as dificuldades, todos os contratempos, a nós estarmos aqui adorando a Deus e louvando o Senhor. Mas sabemos que esse é um tema muito importante, ele é um tema atual, e nós queremos então trazer uma reflexão acerca da família, acerca deste bem maior que nós temos, que é a família, mas também a nossa relação com a internet, as nossas conexões virtuais. A família é algo importante, é algo muito importante para o ser humano, porque está nos pressupostos de nós humanos o fundamento que nós não conseguimos viver só. Diferente dos outros animais criados, o ser humano ele é um ser dependente. Quando nós viemos ao mundo, ao nascer, nós já fazemos parte de um grupo familiar. Nós nos organizaremos como a nossa família, como a sua família. Esse grupo onde a gente nasce torna-se a nossa família, e é necessário nós entendermos que a formação do indivíduo, diferente dos animais, porque quando a gente olha a natureza, existem alguns animais que nascem, depois de 20, 30 minutos que ele nasceu, ele já tem todos os recursos suficientes já dados para que ele possa sobreviver na natureza. E isso é algo maravilhoso. Mas quando nós falamos do ser humano, nós entendemos que o ser humano ele é extremamente dependente. Nós não conseguimos sobreviver só. Isso significa que o ser humano, ele na sua formação, ele não depende apenas dos recursos que ele tem interno dentro de si, como se nós tivéssemos já recursos dados pela natureza interna e fosse insuficiente para que nós crescêssemos, nos formasse, tornássemos adulto e sobrevivesse no mundo. Mas nós somos diferentes, ou seja, ao nascer, nós somos dotados de recursos internos, sim, que nos constituem, nos desenvolvemos psicamente, emocionalmente, mas também nós precisamos da família. A família, ela é importante porque ela está dentro de um contexto, de um sistema social, e é a família importante para o nosso desenvolvimento. Nós percebemos, então, dessa forma, que a família, ela, como uma instituição, ela tem a sua organização própria, ela tem o seu sistema, e cada um de nós estamos dentro de um grupo familiar, da qual temos a nossa cultura, temos o nosso jeito, temos a nossa forma de ser e de viver, de se relacionar, e as nossas famílias estão dentro de um contexto social maior. É interessante a gente notar que a tecnologia, o mundo virtual, né, este mundo acelerado, a cada vez mais acelerado de forma virtual, principalmente nos últimos 12 meses, nós vamos perceber que a cada momento e a cada dia que passou, e os desenvolvimentos que foram se desdobrando, a família está dentro desse contexto tecnológico, virtual, e cada dia que passa, esse ambiente tecnológico e virtual, ele está a cada dia assumindo uma parte maior, uma participação maior dentro da família.
Então, é muito comum, desde as famílias mais simples, as famílias mais longínquas, dentro daqueles vilarejos, nas regiões dos índios, dos indígenas, nós percebemos que a tecnologia está lá. Então, significa que a nossa família, ela é importante para nós, e ela está num contexto onde a tecnologia, esse mundo virtual, de forma acelerada, passou a fazer a cada dia mais parte dentro da nossa realidade humana. Haja vista, nós estamos aqui conectados pela internet, pela relação virtual, pelas conexões, e nós queremos, então, a partir desta introdução, e a partir do Salmo 128, porque quando a gente olha o Salmo 128, ele é o Salmo da família, ele é um texto histórico, datado no tempo, mas ele traz para nós ali prerrogativas, princípios, modelos, que mostra para nós uma família ideal. Então, o Salmo 128 ele é um salmo riquíssimo. E nós gostaríamos, então, a partir desse Salmo 128 que nós lemos aos irmãos, a gente trazer aqui uma breve explicação da importância da família na formação e na constituição desse indivíduo, que apesar de toda a tecnologia, de todas as transformações que estamos vivendo e vamos viver, a família permanece como uma instituição importante para a formação e a constituição desse ser, desse indivíduo. Falarmos também alguns apontamentos que eles são positivos e nem tanto, eles podem ser positivos, eles podem ser negativos na nossa relação e nas nossas conexões virtuais, nas nossas mídias, na nossa conexão virtual. E, por último, a gente trazer aqui alguns apontamentos, algumas reflexões acerca de algumas verdades, algumas lições que nós podemos aprender, então, na nossa contemporaneidade. Então, nós vamos para o primeiro ponto que nós queremos abordar, que é justamente mostrar aqui a família como esse ambiente importantíssimo para o desenvolvimento e para o amadurecimento desse ser humano. E aí nós começamos, então, por duas figuras importantes que o texto sagrado traz, que é a figura deste pai e que é a figura desta mãe. Como eu disse aos irmãos, ele é um texto histórico, datado no tempo, e nós sabemos que as famílias, e com o passar do tempo, elas foram assumindo e alcançando novas composições e novas formulações. Mas os princípios inseridos nesse texto são princípios importantes. E a primeira coisa importante que a gente vê aqui está no verso de número 3, quando vai mostrar algo de importante para nós, que é o verso de 3, quando diz: a sua esposa será como uma videira frutífera que floresce, e os seus filhos serão como brotos de oliveira à roda da sua mesa. É importante a Bíblia Sagrada destacar algo tão importante que a família traz para nós, para o desenvolvimento, para o amadurecimento do ser humano, é aquilo que nós chamamos dessa função maternal. Há uma mulher aqui, há uma mãe, ela tem os seus filhos, provavelmente mais de um, e ela está aqui ocupando um papel, ocupando uma função, e essa função ela é importantíssima para todo ser humano, é importantíssima para o nosso desenvolvimento, que é a função maternal. Quando a gente olha esta figura, se nós pudermos fazer uma menção e uma figura, uma imagem, notamos esta mulher que assume esta figura, que assume uma função maternal, e ela é importante para esta família. Por quê? A função da maternagem aqui, e aqui é importante nós fazermos menção de que existem famílias diferentes, configurações diferentes, mas aqui nós falamos de funções. E aí muitas pessoas podem até, por alguma razão e de força maior, não ter tido o privilégio de ter talvez uma mãe ou um pai, mas teve alguém que fez essa função materna, e fez essa função paterna para cada um de nós. Eu, particularmente, não tive pai, e quem fez essa função paterna no meu desenvolvimento, no meu crescimento, foi o meu avô. Então, eu não tive o pai,
mas alguém fez esta função. E quando nós temos experiências assim, a gente pode entender que se nós estamos aqui, se crescemos, estamos vivos, é que alguém fez isso por nós. E essa função é importante no nosso desenvolvimento, porque a função materna, ela traz aqui essa figura de acolhimento. Há uma mãe aqui que acolhe os seus filhos, há uma figura aqui, há uma função de sustentação dessas crianças, e aqui, quem é mãe sabe, esta figura de acolhimento, essa figura de sustentação desse ser, geralmente ele surge nas famílias, quando os pais estão ali brincando com os seus filhos ou alguém, e surge uma situação ali que requer mais cuidado, chama a mãe. Porque essa função materna de acolhimento, essa função materna de sustentação, ela é importante para nós. Nós temos aqui a função de amadurecimento, e essa mulher faz isso. A impressão aqui, que dá pelo texto, que essas crianças cresceram, elas estão aqui à roda da sua mesa, no interior da sua casa, porque essa função aqui, ela é importante. Há uma função aqui de vínculo afetivo, há uma função aqui de facilitadora de ambiente. Então, nós percebemos que como é importante para todos nós, a família, essa figura de mães, mas pode ser desenvolvida por outras pessoas, porque muitas vezes há, na realidade, na prática, um pai e uma mãe, e muitas vezes esta função não é desenvolvida, mas, por outro lado, há, às vezes, famílias que uma só pessoa, às vezes a mãe ou o pai, que conseguem desenvolver essas duas funções. Então, não é uma questão de ter ou não ter, é uma questão de que essa função ela é importante. E nós vemos aqui essa importância para essa família, porque há aqui essa função materna, de acolhimento, de sustentação, de amadurecimento, de vínculo tão importante, que acolhe, que sustenta essa família. E como isso é importante? Nos faz lembrar quando as crianças ainda muito pequenas, ainda muito bebê, essa função ela é muito nítida para nós, porque basicamente este bebê, ele tem uma vida totalmente dependente dessa mãe, desse olhar, desse acolhimento, e minutos, segundos sem essa mãe presente, pode se tornar uma situação muito angustiante. É só os bebês pequenos que as mães saem de perto, saem do olhar, e pode ser uma experiência muito difícil, muito angustiante para o bebê. Mas nós vemos aqui no Salmo 128, no verso de número 128, verso de número 1 e 2, a figura deste homem, que diz que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque desfrutará do fruto do seu trabalho. E aqui nós fazemos menção aqui desse ser humano. Há uma figura de pai aqui, há um pai, alguém que, ao nosso olhar, ele ocupa uma posição pública, ele está no campo, ele está no trabalho, ele faz esta função de trazer a realidade do mundo externo para dentro dessa casa e para os seus filhos, e é justamente essa função paterna. Porque a função paterna, ela é justamente essa função de corte, de exposição. Haja vista as famílias aqui que nos ouvem, que já tiveram a experiência com crianças pequenas que são casados, e que o filho, muitas vezes, o filho ou a filha tem um laço, um vínculo tão profundo com a mãe, e que ele reluta, e ele resiste a romper esse vínculo justamente com a presença do pai, com a introdução de alguém que, na percepção desse bebê, vai quebrar este vínculo que ele tem materno tão profundo e tão necessário. Então, essa figura paterna, essa função paterna, ela assume essa configuração tão importante, porque é essa função de corte. É quase que o estraga-prazer, mas é quase que quebrar este mundo mágico, este mundo pleno, como uma sequência desse mundo uterino, que essa função paterna vai fazer. Ele aparece e ele traz para essa família justamente aquilo que cumpre ao seu papel, que é justamente mostrar a esses filhos, mostrar para essa família o mundo real, o mundo que existe lá fora, porque aqui é um contexto de um ambiente familiar em contraponto com o mundo real, com uma realidade externa, no mundo que está acontecendo, que está pulsando, que está vivendo, que está passando.
E essa função justamente traz aqui a esses filhos, nesta figura, nessa presença, ausência deste pai, dessa função, trazer essa realidade do mundo lá fora. Todos nós vamos relembrar as experiências iniciais com os nossos pais, com os nossos tutores, que começaram ainda na nossa memória, lá atrás, as primeiras experiências com o mundo externo, as primeiras experiências com a sociedade, os primeiros passeios no quintal ou na sala, os primeiros tombos, mas a verdade é que este mundo externo ele vai sendo apresentado. E vem também aqui uma experiência de frustração, porque esse pai vai trazer aqui para essa criança e para esses filhos, para esse ambiente familiar, que o mundo ele não acontece da forma ideal como nós pensamos, que é pensar em fome e automaticamente surgir uma mamadeira, sentir um sinal de fome e automaticamente estar ali alguém para servir, fazer um pequeno esboço de choro e estar ali a casa cercada de alguém para te servir. E aos poucos essa função paterna vai trazendo aqui a realidade que o mundo ele é real, que ele traz experiências de frustração, que ele traz experiências de falta. E o que é experiência de falta? É muito comum nas famílias que tiveram e passaram por essa experiência, a criança muitas vezes pedir para a mãe uma comida, uma mamadeira, um leite, e o mínimo tempo que ela tem para servir esta refeição, essa mamadeira ou este leite, para a criança, essa experiência, esse tempo de falta, ele é absurdo. Ela é quase um desespero. Quem aqui sabe que já acordou de madrugada, que já levantou, porque essa experiência de falta, ela é dramática. Mas, à medida que essa função paterna vai surgindo, ela vai mostrando que há experiência de falta, que há necessidade de esperar, que há experiência de vazio desse tempo em que precisa se aguardar essas coisas acontecerem, e há aqui o amadurecimento. Então, nós percebemos aqui a importância da família, não importa em qual tempo nós viveremos e quais os desdobramentos, desenvolvimentos que nós ainda presenciaremos. Esta função materna e paterna, ela é importante para a constituição, para o crescimento, porque aqui nós mostramos aqui com essas duas figuras, com essas duas funções, um ambiente de vínculo, há vínculo aqui desta mãe com esses filhos, há vínculo aqui desse pai com a sua esposa, com seus filhos, há aqui funções que se alternam, ora materna, ora paterna, e são funções importantíssimas para o crescimento, para o nosso amadurecimento, e há aqui, meus queridos, a provisão de recursos necessários, porque esses recursos, eles advêm da mãe, eles advêm do pai, mas são recursos necessários para o nosso desenvolvimento e que contribui para cada um de nós se desenvolvermos de forma saudável na vida. Então, há importância aqui muito grande dessas figuras, desses laços, desses vínculos, para que nós possamos nos desenvolver. É nisso que está o Salmo 128. Mas, como segundo ponto, eu gostaria de colocar aqui as conexões. Porque, embora a gente tenha essa base importantíssima que eu trouxe aqui a vocês, o mundo se transformou e nós temos aqui as novas conexões, as novas relações, e aqui nós temos aqui o aspecto de ganho e de perda, aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Então, quando a gente olha para o ser humano, a gente olha para a realidade humana, sempre que nós olharmos para o ser humano, nós sempre olharemos de forma ambivalente. Significa que a vida conectada que temos hoje, ela pode sim exercer uma interferência positiva para a família, para os filhos, para as crianças, mas ela pode também oferecer uma interferência negativa para essa família. Então, não é a questão da internet em si, não é uma questão da tecnologia em si, das novas formas de relação, é a forma como nós nos relacionamos com isso. Então, para isso, gostaria de colocar aqui dois exemplos, e o primeiro exemplo é o exemplo positivo.
no que as nossas conexões, no que as nossas relações virtuais, elas podem contribuir com a família, ela pode contribuir com esse contexto que eu apresentei os irmãos agora num momento anterior, ela pode trazer para a família a noção de diferença, ela pode trazer nas nossas conexões o exercício que podemos fazer de se colocar no lugar do outro. Então, estamos aqui conectados, cada um dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua realidade, dentro da sua experiência, temos experiências singulares, diferentes, que nos torna seres humanos diferentes, expostos a experiências diferentes, mas a conexão pode me colocar e me mostrar, através das lentes da realidade, que o mundo tem pessoas diferentes, existem realidades diferentes, pessoas diferentes, e isso é muito importante, porque pode trazer para mim a singularidade do outro. Eu não posso ver o outro como eu sou, como eu me vejo, com a minha experiência, com a minha singularidade. E a experiência de conexão pode me conectar com famílias e com realidades do outro lado do mundo, experiências culturais, sociais do outro lugar do mundo, e entender que, como ser humano, nós somos singulares. Cada um tem a sua diferença. Isso pode ser positivo, porque pode trazer para mim a necessidade de eu respeitar e reconhecer as diferenças. Eu não posso entender que o meu mundo é uma bolha, que a minha realidade é única, que a minha realidade é única, que a minha dor é única, que a minha satisfação é única. Eu preciso reconhecer e respeitar as diferenças do outro. E essas diferenças, elas contribuem, porque essa troca nos faz crescer. Ela pode ser positiva, porque ela pode me abrir ao mundo do outro, ela pode me fazer entender que nessa experiência de troca eu posso crescer, eu posso ter aqui a minha realidade, estar vivendo a minha realidade e suportar a minha realidade em detrimento da realidade do outro, sendo que eu não necessariamente tenho que viver a realidade, a experiência dos demais. E eu vou suportar a minha singularidade, eu vou suportar a minha experiência, e isso pode me fazer amadurecer. Então, pode me trazer conexões, isso pode me estabelecer relações com outras pessoas, isso pode mostrar para mim o quanto somos diferentes, e isso pode contribuir como família, como ser humano, como um ser singular. Mas também, meus queridos, nós podemos sofrer experiências negativas, sofrer interferências negativas das nossas relações virtuais, das nossas conexões. E aqui nós podemos citar quando a internet, quando as conexões, quando a vida virtual, ela passa a ser usada como uma experiência de chupeta eletrônica para o tédio, para a falta do que fazer, e ela pode ser usada para o preenchimento de um vazio. E se ela for usada desta forma, ela pode ser nociva, ela pode gerar um efeito negativo. E aqui eu gostaria de fazer menção a vocês de duas experiências que talvez vocês já viveram ou presenciaram. Por exemplo, a experiência do restaurante. É comum quando uma família vai a um restaurante, geralmente leva as crianças, ou até mesmo casais que vão a um restaurante, e quando você faz o pedido da sua alimentação, esse tempo do seu pedido e essa alimentação chegar é um tempo que ele pode ser considerado um tempo do vazio. Porque nessa espera eu preciso usar da criatividade, eu posso conversar, a gente pode trocar experiência, a gente pode criar alguma coisa para preencher este vazio da espera. Mas é muito comum você ver casais, ou até mesmo adultos, que colocam os seus celulares para as crianças aqui, e no momento aquilo até cala, até soluciona, mas pode ser um efeito negativo, porque pode me desencorajar e me fazer desaprender a experiência do vazio. Ou, por exemplo, na viagem, quem aqui não viajou num tempo de viagem longa, e é comum esse tempo da saída e da chegada
ser tido como uma experiência muito vazio, de espera, de tédio, e que ele pode sim ser preenchido de uma forma criativa, de ver a natureza, de contar os animais, de ver as estradas, de ver os carros. Ele pode ser preenchido pela fantasia, pela criatividade. Esse tempo de vazio, ele pode nos fazer ficar conosco mesmo, ficar de uma forma introspectiva, e eu posso preencher isso de alguma forma muito positiva. Mas eu posso colocar aqui a internet, eu posso colocar uma conexão, eu posso colocar aqui alguma coisa que vai preencher este vazio e que vai me impedir de criar e de inventar. E aqui, meus irmãos, a gente precisa entender algo importante. Desde a primeira experiência, com 2, 3 meses de idade, que a criança faz ali o movimento de pinça com a mão, até quando ela está com 20, 30 anos, que ainda não conseguiu sobreviver sem o cartão dos pais, mostra para a gente que nós precisamos amadurecer e que amadurecer não é fácil. Só que amadurecer não vem com a cronologia. A maturidade não vem só. A maturidade no ser humano, ela vem por experiências. Ela vem por alguém que aprendeu a conviver com o outro. A maturidade, ela vem com a experiência de alguém que aprendeu a tolerar uma situação que ela é nova, que ela é um enigma, e que vou precisar tolerar isso, e criar, e ser criativo. Ela vem com a experiência de frustração, ela vem com a experiência de que as coisas acontecem no seu tempo, e que o mundo maduro acontece dessa forma. Mas quando meus queridos, eu inverto, eu substituo essa experiência de desenvolvimento de maturidade, que começa lá atrás, naquelas duas figuras, naquelas duas funções que eu coloquei aos irmãos aqui no Salmo 128. E eu trago para mim a internet, as mídias, as conexões de internet, como uma experiência de fluxo contínuo de luz, de imagem, de informação que nunca me deixa no vazio, que não me faz aprender a ficar só, a esperar, a ter tolerância, meus queridos, porque é assim que o mundo adulto se constrói. Eu estou trazendo todo este universo com uma interferência negativa para a minha vida. E aqui é interessante, meus queridos, fazermos menção aqui que o mundo adulto, que o mundo da maturidade, ele não funciona apenas com a tecla do on e off. Ele não funciona do ligar e desligar. Ele não funciona, o mundo maduro não funciona apenas na opção curtir e descurtir. O mundo maduro não funciona apenas na tecla deletar, cancelar, tão comum nos nossos dias. E se nós introjetarmos esta forma de se relacionar, se nós introjetarmos e trazermos para a nossa vida essa forma de viver, sim, as conexões à internet estarão interferindo negativamente nas nossas vidas. E aqui é interessante, porque para um terceiro ponto, para nós darmos andamento na nossa reflexão e caminharmos por final, algumas considerações nós precisamos fazer. A primeira é que a internet ela pode gerar o risco de me desconectar com alguém que está ao meu lado e me conectar com alguém que está muito distante. E é muito comum pessoas que estão, por exemplo, em rodas de amigo, em que ali está acontecendo a relação, que ali está acontecendo a comunhão, a troca, a experiência, ali está a experiência do olhar no olho, de pegar na mão. E isso é um exercício de maturidade, porque manter a relação, sustentar um diálogo, sustentar o olhar, sustentar a mão, o abraço, isso requer maturidade. E muitas vezes as pessoas se desencorajam, ou desistem, ou se desconectam da vida que acontece ali, para conectar naquele mesmo momento com alguém que está do outro lado, que está na empresa, que está numa outra cidade. Então, com a mesma facilidade que me conecta com alguém que está distante, ela pode me fazer desconectar com a vida que está acontecendo no aqui e agora, com aqueles que eu estou no meu entorno, que eu olho no olho. A segunda coisa que a gente pode apontar aqui como consideração é que este mundo conectado gerou para nós
algumas facilidades, por exemplo, a facilidade do acesso a informações, mas o paradoxo de quanto mais informações temos hoje, nós somos a geração que somos mais apegada à superficialidade. Existem alguns estudos que analisam essa questão da vida virtual e essa vida moderna, e eles perceberam que o advento da tecnologia, das conexões virtuais, e aqui eu não estou falando de positivo ou negativo, mas a relação que eu faço com ela, pode trazer a mim essa superficialidade entre eu me centrar naquilo que falam sobre os fatos e não o fato. E aí os irmãos vão lembrar de algum tempo atrás, quando surgiu a ideia da baleia azul, que foi um fato que bombou nas mídias, nas sociais, e muitas pessoas até hoje não procuraram aprofundar o que significava aquilo, mas se dobraram dias, horas, tempos e minutos para entender o que se falavam sobre aquilo. Então, perceber o que as pessoas falam sobre o evento é mais importante do que o evento. Perceber o que as pessoas falam sobre determinada coisa é mais importante do que estudar e verificar determinada coisa. É por isso que esse ambiente ele é passível de fake news, de mensagens contraproducentes, errôneas, fictícias, porque nós estamos no período da facilidade. Nós não queremos perder tempo de aprofundar, é o on, é o off, é o curtir ou descurtir, a gente é adepto a isso. Mas um terceiro ponto que a gente pode perceber é que este nível de conexão e essa relação que nós temos com a internet, se por um lado ela pode trazer aproximação da relação, por exemplo, nós estamos aqui conectados e em algum momento alguém vai nos conectar e vai ter acesso àquilo que nós estamos compartilhando hoje. E então essa importância de que ela pode sustentar uma relação. Você pode, por força maior, conectar-se com seus filhos na escola, com a sua esposa em casa, com um familiar seu que está em outro país, e ela pode ser um instrumento que pode sustentar a relação. Sim, mas o paradoxo é que ela também pode suprimir, ela pode anular o tempo que você tem do trabalho, do lazer, o tempo que você tem do trabalho e da família, o tempo que você tem entre o público e o privado e tornar tudo uma coisa toda, e nós não sabemos aonde está o ser humano privado, onde está a relação familiar, onde está o momento de lazer, descontração, o momento da conexão, e é muito comum, às vezes, famílias que estão ali brincando com os filhos, de repente um dos adultos levanta, olha, eu preciso resolver uma questão de trabalho, então não há mais uma separação, e esse tempo do lazer, ele foi roubado. Então, é importante considerar essas coisas. E, para concluir, meus queridos, é interessante a gente atentar porque o convívio online, ele pode levar as pessoas a estar fisicamente presente, mas ausente psiquicamente, levando à instabilidade dos laços sociais, dos laços conjugais e familiares. Esse tempo que nós estamos vivendo, de um ano para cá, a presença de famílias com instabilidades de laços sociais, de laços familiares, conjugais, de relações, tem sido grande. E isso é uma experiência que a gente vê todos os dias, todas as semanas, é uma experiência pastoral, porque ela pode nos deixar fisicamente no ambiente e desconectar o nosso coração. Então, para a gente finalizar aqui em 3 minutinhos, algumas sugestões e alguns apontamentos. O Salmo 128 é um salmo perfeito, porque fala de uma espiritualidade prática, porque fala de uma relação de família, porque fala dessas duas funções importantes, que elas não podem ser terceirizadas para a tia eletrônica, para o celular, para a babá eletrônica. Ela fala da comunhão, do estar junto, da troca, ela fala da experiência, da mesa, da comunhão. Então, o Salmo 128 é riquíssimo de lições abundantes para a nossa vida. Mas algumas sugestões importantes, e aqui eu termino, que é algumas dicas importantes para nós. Por exemplo, se nós temos uma realidade virtual, que nós lutemos muito mais por um mundo real. Não abra mão disso, da experiência real. Segundo, precisamos estipular programações e pausas programadas
E aqui a ideia para quem tem filho, aqui a ideia para quem tem família com crianças pequenas, para casais, de pausas programadas nessas situações, para que nesta pausa se crie algo novo, um jantar em família, um jogo familiar, um filme coletivo, um andar na praça, no quintal, sentar na garagem, lavar o carro junto. São experiências de pausas que são importantes para cada um de nós. Ou seja, criarmos algo novo. Ou seja, se nós não conseguimos voltar ao estado anterior, que essa é uma realidade daqui para frente crescente, precisamos aprender e ensinar os nossos filhos a lidarem com a tecnologia. E não somente isso, nós precisamos, meus queridos, estimular neste mundo virtual aquilo que é de positivo. Se eles têm grupo, que sejam grupos que eles conseguem agregar, grupos de igreja, grupos sociais, cursos, palestras, ambientes onde eles possam trocar experiência, onde eles possam crescer e a família ter uma relação positiva, abençoadora, e a nossa relação com a internet jamais venha tirar aquilo que a gente tem de bom, que as nossas relações, que os nossos laços, que é o nosso lar. Que nós possamos ter a sabedoria de Deus para aprender. Com isso, aqui é uma introdução, eu sei que abriríamos pautas e visões, lições, experiências para o nosso crescimento, mas há aqui uma introdução muito importante, principalmente nesse mundo tão incerto e cada dia mais virtual que a gente vê. Deus abençoe a todos.